Olha, quando a gente fala em Revolução Francesa, não estamos falando só de um evento histórico, sabe? Foi um verdadeiro terremoto que sacudiu o mundo todo, derrubou reis, ergueu ideais de liberdade que a gente discute até hoje, mas essa luta por liberdade também teve um lado bem sombrio, bem violento. Vamos juntos entender como essa revolução redefiniu não só a França, mas o que ela ainda significa para todos nós. E para a gente não se perder nessa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com uma curiosidade dos dias de hoje. A letra bem agressiva do hino nacional francês. A partir daí, a gente volta no tempo para ver como a França estava à beira de um colapso. Depois, vamos acompanhar a hora em que o povo se levanta, mergulhar na fase mais radical, a da República e do terror, e no final, a gente descobre o legado incrível que essa revolução deixou para a gente. Então, para começar, vamos falar de uma coisa que talvez muita gente já tenha notado, sei lá, numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada. A força e intensidade do hino da França. E olha só, essa fala do craque Karim Benzema é perfeita para a gente começar. Ele simplesmente se recusava a cantar o hino, e o motivo dele nos joga direto no centro da nossa história. Mas por que ele diria uma coisa dessas? Pois é, a letra é pesada. É um chamado direto para a guerra, sem rodeios. Mas essa agressividade toda, ela tem um motivo, não é à toa. A Marselhesa nasceu lá em 1792 como um canto de guerra contra a Áustria, que estava invadindo a França. O objetivo era um só: botar fogo nos soldados para defender a Revolução. É um retrato fiel daquele tempo, uma questão de vida ou morte. Mas para a gente entender por que um povo precisaria de um hino tão intenso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Precisamos ver como era a França antes de tudo isso explodir, no período que ficou conhecido como o Antigo Regime. Então, imagina só século XVIII. A França era o suprassumo do absolutismo. O poder era todinho concentrado no rei. Tipo o Luís XIV, o Rei Sol, que chegou a dizer a famosa frase "O Estado sou eu". E todo aquele luxo absurdo da corte que a gente vê no Palácio de Versalhes, somado aos gastos com guerras, mergulhou o país numa crise econômica gravíssima. E a sociedade, gente, era dividida de um jeito super rígido. Pensa assim, de um lado, o primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, a nobreza. Juntos, não davam nem 3% da população, mas eles tinham todos os privilégios, principalmente o de não pagar impostos. E quem pagava a conta toda? O terceiro estado, que era basicamente todo o resto da população, uns 97%, desde a burguesia rica até os camponeses mais pobres. Aí, quando Luís XVI assumiu o trono, o cenário já era péssimo. Uma seca terrível acabou com as colheitas, a fome se espalhou, a economia não andava. E as tentativas de reforma do rei não deram em nada. Paris, naquela altura, era um verdadeiro barril de pólvora, prontinho para explodir. Pois é, e esse barril de pólvora não demorou nada para explodir. Vamos ver agora como essa raiva toda virou uma rebelião de verdade. Apertado pela crise, o rei não teve outra escolha. Convocou os Estados Gerais. Era uma assembleia com representantes dos 3 estados para tentar achar uma saída. Só que aí veio a grande briga: como iam votar? Seria um voto por estado? Isso daria vitória para o clero e para a nobreza, claro. Ou seria um voto por cabeça? Aí o terceiro estado, que era muito maior, levaria a melhor. O rei, vendo o impasse, tentou acabar com a reunião. Mas aí veio a resposta. Os representantes do terceiro estado simplesmente foram para uma quadra de jogo de pela ali perto e fizeram um juramento. Eles não iam sair dali enquanto não escrevessem uma constituição para a França. Ali, eles se declararam a Assembleia Nacional Constituinte. Foi um desafio direto, na cara do rei. E o clima em Paris só piorava. No dia 14 de julho de 1789, o povo foi para a rua. Em busca de armas para se defender das tropas do rei, a multidão invadiu a Bastilha. Aquela prisão antiga era o grande símbolo do poder e da tirania do rei. E a queda dela? A queda da Bastilha foi a queda do absolutismo. Era o começo da Revolução. E logo depois, a Assembleia lança um dos documentos mais revolucionários da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Totalmente inspirada nas ideias do Iluminismo, ela dizia que todos nascem livres e iguais. Era um golpe direto em toda a estrutura injusta do antigo regime. Só que a Revolução estava muito, mas muito longe de acabar. Agora a gente entra na fase mais radical e mais sangrenta. Foi um momento em que os ideais de liberdade bateram de frente com uma realidade brutal. Lá dentro da Assembleia, a coisa começou a rachar. Surgiram 2 grandes grupos rivais. De um lado, os girondinos, que eram mais moderados, da alta burguesia.
Do outro, os jacobinos, bem mais radicais e com apoio dos sanculotes. E quem eram os sanculotes? Eram os trabalhadores da cidade, chamados assim porque não usavam aqueles calções curtos de seda da nobreza. Essa briga entre eles ia definir o futuro da Revolução. O rei, que já não inspirava confiança nenhuma, ainda tentou fugir do país. Foi o fim para ele. Foi preso, julgado por traição e condenado. Luís XVI foi executado na guilhotina. E com a morte do rei, a monarquia morria junto. Em setembro de 792, foi proclamada a Primeira República Francesa. Com a República instalada, os jacobinos, com Maximilien Robespierre na liderança, assumiram o controle. Para conseguir lidar com as ameaças que vinham de todo lado, tanto de dentro quanto de fora da França, eles criaram o Comitê de Salvação Pública. E esse comitê passou a governar com mão de ferro. 35.000. Esse é o número estimado de pessoas executadas na guilhotina durante o período que ficou conhecido como o Reinado do Terror. Sob o comando de Robespierre, a desconfiança virou paranoia. Qualquer pessoa que fosse considerada suspeita de ser inimiga da Revolução era mandada para a guilhotina, muitas vezes sem nem ter direito à defesa. A busca por uma revolução pura acabou se tornando um banho de sangue. Mas, olha, essa fase de terror não podia durar para sempre, né? Vamos então para a parte final da nossa história para entender como essa revolução, com todas as suas luzes e sombras, deixou um legado que está aí até hoje. E um dos legados mais curiosos, que a gente usa todo dia e às vezes nem se dá conta, está no nosso jeito de falar de política. Sabe os termos esquerda e direita? Pois é, nasceram ali. É que na Assembleia, os jacobinos, que eram os radicais, sentavam do lado esquerdo, e os girondinos, os mais conservadores, sentavam à direita. Simples assim. O problema é que o radicalismo de Robespierre acabou virando contra ele mesmo. Em julho de 1794, ele também foi derrubado e guilhotinado. Esse episódio marcou o fim do terror. Depois disso, veio um governo mais conservador, o Diretório, que era bem instável. E essa instabilidade toda abriu a porta para um jovem general muito ambicioso, chamado Napoleão Bonaparte, dar um golpe e tomar o poder em 1799. Então, o golpe do Napoleão meio que bota um ponto final na Revolução, mas de jeito nenhum nas suas ideias. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que nasceram no meio daquele caos todo de 1789, viajaram pelo tempo e pelo mundo. E a pergunta que fica pra gente é, como será que esses princípios continuam nos inspirando e, claro, nos desafiando até hoje? É um legado complicado, cheio de contradições, mas que sem dúvida nenhuma transformou o mundo.